E vemos então o quanto a ganância faz pessoas se aproveitarem de um indivíduo vulnerável, não somente em vida, mas também mesmo depois dele não estar mais aqui. Tem histórias que não deveriam ser contadas pelo choque, mas sim pelo cuidado. Matthew passou grande parte da sua vida lutando contra o vício. Ele falava sobre as suas recaídas com uma honestidade rara. Ele falava sobre solidão que ele sentia mesmo sendo um dos rostos mais conhecidos e amados. E ainda assim, ele não conseguiu vencer completamente essa batalha. Hoje aqui nesse vídeo eu quero conversar com você sobre o documentário Matthew Perry, Uma Tragédia em Hollywood. Não como manchete, não como escândalo, mas como uma reflexão, como a gente gosta de fazer por aqui. O documentário se apresenta como uma investigação. Ele examina as circunstâncias da morte de Matthew, ele traz detalhes sobre a presença de cetamina, investigações criminais e as acusações tanto contra médicos quanto com outras pessoas envolvidas. A narrativa ela é toda construída como se fosse um quebra-cabeça. O que é que aconteceu ali? Quem é que sabia? Quem é que falhou? Mas enquanto eu assistia, uma pergunta me acompanhou quase que todo o tempo. Com o documentário, nós estamos buscando mais compreensão ou nós estamos organizando uma tragédia? E mais importante do que qualquer teoria, vale lembrar que o nosso querido Matthew, ele não começou a existir na noite da sua morte. Ele passou décadas lutando publicamente, recaindo, tentando de novo, falando sobre vergonha, sobre culpa, sobre medo, se julgando e sendo julgado. Reduzir uma vida inteira ao modo como ela termina é uma forma sutil de apagamento. E também uma completa falta de empatia com uma dor que nunca foi sua. Parte da crítica profissional elogiou o rigor investigativo do documentário, outros, por sua vez, eles questionaram o timing e o tom do documentário. Será que é mesmo ético e de bom tom lucrar com produções lançadas tão pouco tempo após a morte? Quanto a nós, fãs do Matthew, nós ficamos buscando mais respostas. Nós ficamos também desconfortáveis com a exposição de alguém tão querido para a gente. Nós ficamos também divididos entre a necessidade de justiça e também a necessidade de sentir o luto. Porque ainda existe um luto coletivo que ainda está em andamento. E a gente percebe isso vendo quantos nomes do Chandler e do Matthew Perry ainda vivem dentro da gente. E talvez a pergunta para aquela época não teria sido apenas: nós podemos fazer esse documentário? Mas nós devemos fazer ele agora, com tudo ainda tão recente como está? E vemos então o quanto a ganância faz pessoas se aproveitarem de um indivíduo vulnerável, não somente em vida, mas também mesmo depois dele não estar mais aqui. Matthew dizia que ele queria ser lembrado por ajudar outras pessoas com dependência. Ele queria que a sua história servisse de alerta e também servisse de apoio. E agora eu te pergunto, porque eu também queria essa resposta. Será mesmo que esse documentário ajudou a ampliar as nossas conversas sobre vício? Ou apenas transforma e transformou a tragédia em mais um produto de consumo? Lutar e não conseguir vencer é muito triste, mas merece, no mínimo, respeito. Respeito por toda a tentativa, respeito por todo o processo. E existe sempre um risco quando a gente revisita a dor de alguém que já não está mais aqui para se defender, nem para expor a sua voz. E por isso eu precisei me perguntar: eu estou consumindo essa história ou eu estou tentando compreendê-la? E com esse vídeo eu não estou aqui para tentar recontar a dor dele ou então para dar um resumão de como foi o último dia dele. Eu estou aqui justamente para oferecer mais respeito à história dele. Talvez o grande legado do Matthew não esteja na forma como ele morreu. Talvez esteja na coragem de ter falado sobre o que muitos ainda escondem. Se esse documentário ele servir para abrir mais conversas sobre vícios, sobre responsáveis, sobre saúde mental e sobre responsabilidade médica, então ele tem o seu valor.
Mas se esse documentário for apenas consumido como mais uma tragédia transformada em entretenimento, então a gente precisa rever tudo aquilo que a gente anda consumindo. Porque por trás do personagem que nos fez rir em Friends, existia também um homem tentando sobreviver à própria dor, de todas as formas que lhe foram possíveis na época.